Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto cujo título é No Mundo Tereis Aflições. É um tema baseado no livro de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras pronunciadas por Cristo Jesus para que nós não desanimemos antes ou diante as intempéries desta vida. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele é constantemente induzido por Satanás a pecar. E para que isso aconteça, ele utiliza de várias formas, de várias maneiras diferentes, procurando afastar os seguidores de Cristo do caminho da salvação. Ele utiliza de emboscadas, de artimanhas, visando tirar a nossa atenção das coisas que nos santificam e nos purificam. São muitas coisas que muitas vezes a gente faz inocentemente, mas que são contrárias à vontade de Deus. É um filme que nós assistimos. Existem filmes bons de se assistir, mas existem filmes que só agradam a nossa carne, quer no cinema, quer na TV. São teatros, músicas profanas e até mesmo antros de prostituição e drogas, cenas obscenas, enfim. Existe uma infinidade de coisas, um leque enorme de situações que visam única e exclusivamente tirar-nos do espírito. Até mesmo no negócio, a gente pode estar pecando contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Eu não quero com isso, irmãos, dizer que pessoas que assistem filmes ou vão ao teatro, que não são cristãos. Não quero dizer. Não tem nada a ver. O cristão, ele pode assistir filmes, ele pode ir ao teatro, todas as coisas que tem no mundo ele pode fazer, desde que essas mesmas coisas não são contrárias à palavra de Deus. Então, você não pode confundir uma coisa com a outra. O cristão sabe e conhece aquilo que ele pode e deve fazer. Qualquer pessoa, já falei, inclusive os cristãos, pode e deve ir ao cinema. Eles podem e devem ir ao teatro. Não é o lugar que você está, mas sim como você está naquele lugar. Como aquele lugar vai influenciar a tua vida religiosa. A maioria dos pastores condena a pessoa que bebe. Mas você pode beber na sua casa. Você não precisa ir num bar para beber. Você deve cuidar para que as tuas ações não coloquem pessoas a se perderem. E também tem uma outra coisa importante. Se você gostar de mais dessas coisas,
do mundo, com toda certeza você vai gostar menos das coisas de Deus. Não sou eu que estou falando isso, não. Tiago nos fala sobre isso. Ele declara com todas as letras: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas me convêm. Portanto, irmãos, quanto mais próximo você está do mundo, mais distante você vai estar de Deus. O cristão deve sempre estar atento para não cair em tais ciladas. Ele nunca deve abrir a boca para reclamar. Ele não deve ficar murmurando quando alguma coisa de ruim te acontecer. Fique calado. Existe um ditado popular que diz que boca fechada não entra mosquito. Você tem que lembrar que Cristo Jesus padeceu o martírio em silêncio. Ele se doou para salvar a nós da maldição que pesava sobre nós. Portanto, irmãos, quando você estiver passando por tribulação, dê glória a Deus, pois Ele está permitindo que o inimigo te teste, verificando se realmente você ama a Deus. Ele está testando a nossa fé, verificando se realmente somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Eu aprendi na minha caminhada que o crente não tem tribulação, que o diabo não tenta, é um crente frio. Sim, que não representa perigo para o reino das trevas. O diabo está preocupado com quem está no mundo, não. Quem está no mundo já é dele. Ele está preocupado com quem frequenta a minha igreja, com quem faz a vontade de Deus. Esse ele quer derrubar. Sabe? Então, o crente morno, o crente frio, não representa perigo para o reino das trevas. Isso que eu estou dizendo para você me faz lembrar de uma história de dois homens. Essa história fala o seguinte: certa vez dois homens estavam em uma caçada. Um deles, o senhorio, pessoa de pouca índole, perverso, que se intitulava de ateu. Ou seja, ele não acreditava na existência de Deus. E o outro, um escravo, negro, que era temente a Deus. Na conversa entre os dois, o senhorio fala: você, falando para o escravo, você vive falando que eu sou do diabo, que eu estou perdido, sem salvação. E também dizes que o diabo vive te incomodando. Como é que você pode me explicar isso? Se eu sou o diabo, mas ele incomoda você.
Se você é crente no teu Deus, você crê nele, vive na igreja, vive lendo a Bíblia, o diabo vive te perturbando sim. E a mim nunca faz nada. É a palavra que esse homem falou para o seu servo, pois seu escravo. Porra, você está na igreja, você está com Deus, você tá, mas o diabo te perturba. E para mim ele nunca faz nada. Aquele escravo negro baixou a cabeça e pediu a Deus que colocasse em sua boca a resposta certa. Mas antes que ele pudesse responder, ouviu os disparos de arma de fogo e o grito do seu senhorio: corra lá, pegue as que ainda estão vivas para que não fujam. O escravo negro saiu em disparada para pegar as aves que tinham sido alvejadas pelo seu senhorio e com certeza aquelas que ainda estavam vivas. Pegou as mortas também, mas trouxe as vivas também. E ao chegar no seu senhorio ele falou: a pergunta que o senhor me fez, o senhor mesmo me respondeu. Acontece, falando o escravo, acontece que todo dia lá no inferno Satanás chama os seus colaboradores e diz: subam agora até a terra, procurem trazer-me aqueles que ainda estão vivos, pois os mortos de qualquer forma já os tenho. Olha como Deus é maravilhoso. Vivos são todos aqueles que creem e que têm Cristo Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, enquanto que os mortos são aqueles que se curvam diante do chamado de Satanás. Então, irmãos, eu os convido a meditar nessa história. Se você é crente e não tem tribulação, cuidado, pois você não representa perigo para o reino das trevas. Ao contrário, se a sua vida é uma constante tribulação, procure cada vez mais se santificar, que os demônios vão fugir de você. Vista-se da armadura para derrotar o inimigo. Está lá escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Pois o Senhor nos deixou na terra para levar o libertador evangelho às almas cativas. Então não se preocupe. No mundo você terá aflições sim. Mas como Cristo disse, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você me seguir, você também vencerá o mundo. Amém.